Olá, começamos o programa Marcas da História, que mostra momentos importantes de Ribeirão Preto nos últimos 30 anos em fotografias jornalísticas. As fotos fazem parte do acervo da minha vida profissional. Como repórter fotográfico, Marcas da História é uma seleção desses trabalhos feitas para uma exposição que pode ser vista no site da Câmara Municipal em www.câmararibeiralpreto.sp.gov.br aqui na TV Câmara. Nós comentamos essas fotos com os vereadores. Hoje, a participação é do vereador Cícero Gomes da Silva. Como vai, vereador? Bem, graças a Deus. Primeiro, render minhas homenagens a você, Nilton, como um repórter fotográfico, não só da Câmara, mas de vários jornais de Ribeirão Preto, contribuiu de maneira muito marcante para a vida de nossa cidade, especialmente para o Legislativo. Então, nossas homenagens de plano, digamos assim. A cidade, evidentemente, tem que agradecer o trabalho que você vem desenvolvendo nessas últimas décadas. Obrigado. A gente só está aqui hoje porque o senhor estava lá fazendo a história e eu registrando, né? Ah, tá bom, muito bem. O senhor é vereador há 38 anos e deve ser uma das pessoas mais entrevistadas e fotografadas nesse período. Como pessoa pública e sendo muito discreto, que todos sabem, como é conviver com essa exposição? Bom, na realidade, a partir do momento que você se torna um público, você está aí à disposição da comunidade. E uma das maneiras de você colocar a sua vida escancarada é por meio das fotografias, né? Os jornais estampam, as TVs às vezes aproveitam a fotografia e etc, etc. Então acho que eu convivo muito bem com isso, porque na democracia você não pode pensar naquilo que você quer, mas naquilo que você pode ser útil para a sociedade. Então não é o que você quer, é o que você pode colaborar para a sociedade. Eu selecionei várias fotos da sua carreira pública. Em 1º de janeiro de 1989, o senhor presidiu a posse dos vereadores da 10ª legislatura, lá na Casa da Cultura. Essa foi a sua terceira eleição para vereador. O senhor se lembra desse dia? Eu me lembro muito bem, uma data muito importante. Era presidente da zona eleitoral da 108ª, o doutor Nilton Messias de Almeida. Foi uma posse diferenciada, porque nós iniciávamos naquela oportunidade a Constituinte Municipal. Nós estávamos instalando a Câmara para elaborar a Constituinte. E durante 89 e 90, nós fizemos a Constituinte Municipal, que é a nossa lei orgânica que a gente tem até hoje. Havia também, acho que dá para notar lá no fundo, o vereador José Delibo e José Veloni também. Isso. Eles foram extremamente importantes também na vida pública da cidade. Nós convivemos com José Delibo, José Veloni, Flávio Condeja Favareto, Wagner Sarti, Fuad Rana, belíssimos vereadores, bons vereadores, Antônio Vicente Goffredo. Havia bons debates, a Câmara funcionava no prédio da Duque de Caxias, ficávamos até 2 horas da manhã. E era interessante que mesmo terminando tarde a sessão, a gente ia jantar na jangada que ficava na esquina da Barão do Amazonas com a São Sebastião do Enimu Bonagama. E era um convívio saudável, né? Quer dizer, terminava a sessão, havia discussões acirradas, depois ia bater papo, né? Discutir o projeto, às vezes morria aquele assunto, entrávamos no outro assunto. Enfim, era uma atividade muito viva, digamos assim, naquele período que nós funcionamos na Duque de Caxias com a Barão do Amazonas. O senhor nunca perdeu uma eleição. É vereador há 38 anos e foi presidente dessa casa 10 vezes. Tornou-se uma das principais lideranças políticas da cidade. Como é fazer política quando o senhor começou e como é hoje? Bom, primeiro, fazer política é simples. Você precisa fazer, me permita a expressão, arroz com feijão, dia a dia. O que a população quer? E você não enganar. Quando eu digo simples, é assim, não tentar enganar. Todos aqueles que enganaram não voltaram. Ficam por um período, mas a população conhece. Claro que no passado nós tínhamos, de certa forma,
uma comunidade com determinado pensamento coletivo. Esse pensamento foi mudando, hoje nós temos um novo pensamento, uma nova maneira de ser, uma nova democracia que ainda não está concretizada, nós estamos caminhando. Portanto, fazer política hoje é muito mais difícil do que no passado. Como o senhor já disse, o senhor começou como vereador, a Câmara era onde funciona hoje o MARP, também Isso. prédio emprestado. Isso. Em 84, a Câmara se mudou para onde é a Casa da Cultura, que já era a Casa da Cultura. Já era a Casa da Cultura. E hoje a Câmara tem um prédio próprio. Né? Além das mudanças de endereço, o que mudou na Câmara Municipal nesse período todo? Bom, na realidade é o seguinte, nós ficamos um bom período na Duque de Caxias, que era prédio da Prefeitura, como sempre, a Câmara não pode ter patrimônio, mas era um prédio acanhado, inadequado para o Legislativo. E naquela oportunidade que a gente mudou para a Casa da Cultura, exatamente porque precisava do prédio para fazer o MARP, que é hoje. Ficamos na Casa da Cultura também em lugar inadequado. Então fez esse prédio aqui e mudamos para cá, que também hoje tornou-se inadequado. Quer dizer, o prédio não diz nada também a respeito. Eu digo que eu sou vereador até debaixo da árvore. Se tiver gabinete, eu atendo. Se não tiver, eu vou atender debaixo da árvore. O que é importante é atender as pessoas. Se não atender a pessoa, não é conversar só. E, aliás, eu nem converso muito. Atender as pessoas significa tentar resolver o problema da pessoa. Esse prédio, inclusive, tem problemas de acessibilidade. Né? Tem muitos problemas. Ribeirão foi palco de grandes campanhas políticas, como os comícios de Lula e do Fernando Collor para presidente em 1989. O centro da cidade ficava lotado. O que mudou? Por que hoje não acontece mais isso, além da legislação que impede isso? Em 89 nós estávamos saindo de um período ditatorial. Portanto, as pessoas ainda tinham uma certa restrição, digamos assim, a qualquer tipo de manifestação política. Hoje, a pessoa é livre, apronta o que quer. Também a sociedade, hoje, depois de algum tempo, não permite-se mais reuniões em ar livre, nem para comício, nem para... Até igrejas, hoje não dá para fazer ar livre, dado o vandalismo que existe. Hoje não é possível mais. Se você fizer um comício aberto, não dá para fazer, porque tem a segurança, é praticamente impossível, não dá para o político ir lá, porque não que ele tenha inimigo, mas quando ele não tem, os adversários criam, e assim sucessivamente. É impossível fazer comício a céu aberto, digamos hoje. Em fevereiro de 86, inclusive, o então presidente Sarney esteve em Ribeirão Preto e naquele dia foi lançado o Plano Cruzado. Então, o Ribeirão Preto tinha uma importância fantástica no cenário nacional. E hoje não tem mais? Olha, em Ribeirão Preto passou na década de 90, década de 80, muito interessante, cidade bem destacada. De 2000 para cá, sei lá o que, a cidade começou a perder, não sei por que cargas d'água, que a cidade não teve. Voltou a ser Ribeirão Preto no começo do governo Dilma, né, quando foi nomeado o ministro Wagner Rossi, que fizemos uma reunião aqui no Pedro II e tal, que essa cidade ganhou destaque. A partir daí não teve mais destaque. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Perfeito. Nós temos uma foto também da abertura da FIAPAM em 1989, e o senhor participou dessa abertura. A FIAPAM era a Feira da Agropecuária da Alta Mogiana, né? Ela foi visitada por governadores, ministros, presidentes da República também. Realmente a cidade tinha prestígio naquela época, né? Sim, a FIAPAM foi uma idealização do ex-prefeito Duarte Nogueira, né? Começamos com a ESPAM, depois mudou para a FIAPAM. E o prefeito Duarte Nogueira, ele buscava, né, além do município, ele ia fora, nas fronteiras, tinha muito contato com Brasília e permitiu que a FIAPAM e a própria cidade de Ribeirão Preto tivesse destaque nacional. Talvez
esse trabalho feito pelo Nogueira que perdurou até a década de 90, por aí. A partir daí, nós não temos mais líderes que tentam promover a cidade nacional. O senhor não acha que a FIAPAN deveria ser uma espécie de complemento da AgriShow? Sim, a FIAPAN, claro que teria que mudar os modos, não poderia ser uma grande quermesse, nem um local de show. Como o próprio nome e o objetivo da cidade era gerar negócios, você poderia aliar mais com um modelo diferente, não seria a mesma FIAPAN do passado. Hoje o mundo exige mudança e a FIAPAN teria que mudar também, se adequar. Talvez podia ser no próprio período da AgriShow, um complemento, sei lá o quê, mas teria que mudar. Perfeito. O senhor foi presidente da Câmara por 10 vezes. Na sua gestão, a Câmara contribuiu com a Prefeitura em importantes obras públicas, como a duplicação da Henri Nestlé, a construção de escolas, obras anti-enchentes. E agora a gente vai ter também a duplicação da Antônio Munhato Marinsec. O senhor também teve uma participação política forte na inclusão dessa obra no PAC 2, né? Entre outras obras também que revitalização do centro. Sim. Nós tivemos com o advento do repasse de verba da Câmara para a Prefeitura, o primeiro repasse nós passamos para fazer a Henri Nestlé, que é uma belíssima avenida hoje, o pessoal anda na ciclovia que foi feita, quer dizer, uma pista de pedestre, muito movimento de carro. Se não tivesse visto aquela pista, não sei o que aconteceria hoje. Depois nós fizemos uma contribuição também, repassamos para a aquisição do Hospital Santa Lídia. Em seguida fizemos a inclusão, fomos com a prefeita, com o vereador Jorge Parada, da Antônio Munhato Marinsec, lá para o Ribeirão Verde, que é uma via muito importante, que está em fase de licitação. Enfim, a função nossa é contribuir para que a cidade, não só o mobiliário como um todo, mas a cidade possa se desenvolver e a pessoa possa dizer assim: Ribeirão Preto é um lugar agradável, eu gosto de morar em Ribeirão Preto. Esse é o objetivo que nós todos deveríamos ter, o político e os moradores de Ribeirão Preto. Perfeito. Aí a gente vê fotos da enchentes, né? Isso. Bom, tem uma foto de uma entrega de título para o senhor Paulo Montserrat Filho, que eu acho que está na sequência exatamente essa foto. Isso foi no dia 15 de dezembro de 89. E isso foi durante a sua primeira presidência. Os critérios para se conceder uma honraria dessa, naquela época, eram diferentes dos de hoje? Muito diferente. As pessoas que eram homenageadas eram muito poucas, né? Durante o mandato, por exemplo, tanto na legislatura, no máximo 1 a 2 pessoas a gente homenageava. E pessoa que realmente se destacasse na cidade, como é o caso do Dr. Paulo Montserrat Filho, uma pessoa que era ligado a grandes movimentos, a prestações de serviços, clube de serviços, atendimento pessoais como advogado, como professor, enfim, família que contribuiu muito para o crescimento da cidade de Ribeirão Preto. Eu costumo dizer que algumas famílias em Ribeirão Preto fizeram a cidade crescer, independentemente do político. O senhor também é advogado, professor, e como vereador, seu trabalho foi dedicado à educação, com vários projetos nessa área. Um exemplo é a Escola do Futuro. Como que é esse trabalho? A Escola do Futuro é um projeto interessante, porque você permite que os nossos alunos das escolas públicas, e que eles não têm dinheiro para, talvez, para uma viagem, para aumentar os seus conhecimentos, e o projeto permite isso. A possibilidade de eu conhecer Portugal, como nós tivemos, de conhecer Buenos Aires, na Argentina, conhecer o Chile, conhecemos as cidades históricas de Minas Gerais, ler alguma coisa a respeito dos escritores. Vamos pegar Minas Gerais, João Guimarães Rosa, nós tivemos na ex-casa dele, né, lá em Cordesburgos, tivemos Pablo Neruda em Santiago do Chile, na Isla Negra, em Valparaíso, e no próprio Santiago do Chile, tivemos na Argentina, em algumas casas de escritores do Sabato, tivemos em Portugal, em algumas bibliotecas, num museu, num ateliê famoso de Portugal. Quer dizer, o projeto levou, evidentemente, as crianças a viajarem num mundo que eles jamais poderiam ter
conhecimento. Como educador, como é que o senhor avalia a questão da educação hoje, em relação a 20, 30 anos atrás? A educação antigamente era mais séria, né? Levava-se mais a sério. Os meninos iam para a escola, as meninas e meninos iam para a escola com vontade de dizer, eu vou ser professor, eu vou ser engenheiro, Hoje os meninos vão para a escola sem nenhuma vontade, sem nenhum objetivo, eu não tenho objetivo. Isso é muito ruim. Vão lá para passar, olha, terminei o colegial, terminei o ensino médio, Isso não resolve nada, sem nenhuma bagagem de aprendizado. Naquela época era diferente, você ia para a escola objetivando conhecimentos. Você lia alguns livros, discutia na escola, quer dizer, o teu conhecimento era muito mais forte do que é hoje. Na sua opinião, é uma questão de fontes de informação. Naquela época, o jovem tinha basicamente a escola, mal tinha televisão em casa. Hoje não, hoje tem internet, tem o celular, que hoje é inseparável, né? É um amigo inseparável. Isso. O grande amigo do jovem hoje é o celular, né? São as redes sociais. Com esse tanto de informação que está à disposição do jovem, ele não deveria estar melhor hoje? Bom, na realidade é o seguinte, o celular pode ser amigo em determinados momentos e pode ser um inimigo. Porque eu preciso saber usar bem essa tecnologia que me é oferecida e saber discernir o momento de eu usá-la e não usá-la. Hoje eu imagino que o atleta que está se preparando para Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, ele já está com um físico bonito, correndo, forte, etc. E nós, quando usamos muitas vezes a televisão, alguns aparelhos celulares, nós não usamos muito a nossa cabeça. Então a nossa cabeça vai atrofiando. Nós não somos atletas mentais. Nós precisamos ser um atleta mentalmente, ler livro, discutir uma questão de física, matemática, quer dizer, buscar informações. Aí você fica com a cabeça forte. Quando você fica só naquilo que está pronto, você não desenvolve nada. Então é muito ruim. Às vezes, tecnologia é amiga e, ao mesmo tempo, muitas vezes inimiga. Aqui no programa, a gente está falando da educação de 30 anos para cá. Como que o senhor acha que deveria ser ou que o senhor gostaria que acontecesse nos próximos 30 anos? Bom, as últimas 3 décadas, elas foram danosas. Nós tínhamos uma educação acadêmica até a década de 70, de 70 a 2000, naquelas 3 décadas, ela mudou muito. Acabaram com os colégios acadêmicos, dizendo que o colégio tinha que ser profissionalizando, tudo no final, nenhum nem outro. Hoje nós estamos num momento em que o conhecimento pode ser adquirido de qualquer maneira, pode ser à distância, etc, etc. Eu não sei se esse modelo serve para o Brasil ainda. Talvez para os Estados Unidos sim, ou para a Europa sim. O certo é que o modelo nosso deveria ter escola exigindo das pessoas. Eu não preciso só exigir dos alunos, eu preciso exigir de todo mundo. Toda vez que você é exigido, você desenvolve. Quando você não é exigido, você não desenvolve nada. Você quer mandar alguém fazer uma coisa e a coisa sai, você dê para alguém ocupado. Quando você manda alguém desocupado fazer uma coisa, pode ficar tranquilo que não vai sair. Que a pessoa não faz, não é exigida. Nós precisamos exigir. Nós precisamos ser exigidos. Eu preciso ser exigido para desenvolver, para fazer. Os alunos precisam ser exigidos. Então o Estado precisa exigir, não pode deixar o aluno escolher o que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Talvez como opção, mas exigir naquilo que ele escolher. O professor de hoje, que vai para a sala de aula hoje, é muito diferente do que há 10 anos atrás, por exemplo? Está bem menos preparado. Tem alguns professores bons, evidentemente, tem vocações, etc., mas a preparação é diferente. Vereador, muito obrigado pela sua participação. E lembramos que as fotos da exposição Marcas da História estão no site da Câmara Municipal. Obrigado a você pela presença e até o próximo programa.